Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Com quase 70 mortes registradas até o início de fevereiro, o surto de febre amarela causa preocupação. O temor é que a contaminação pela doença, que hoje está concentrada em áreas rurais, chegue às cidades mais populosas. Vacinas combate a doença, como evitar que o surto de febre amarela se agrave? Os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, são os convidados do Câmara Debate para discutir o tema. Eu sou Daniela André e este é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Nós aqui agradecemos. Obrigado a oportunidade, estamos aqui. Deputados, o senhor foi ministro, o senhor foi secretário de Saúde. Esse surto é preocupante. A gente tem o risco de repetir a tragédia que a gente viveu recentemente com o Zika e ainda vivemos, de uma certa maneira, com a dengue? Olha, com certeza esse é um tema que preocupa a saúde pública e precisa de ter um enfrentamento adequado. O Brasil não tem febre amarela urbana desde a década de 40 do século passado. Ainda bem que é um problema que tem uma vacina eficaz, ou seja, nós temos uma ferramenta extremamente positiva para fazer enfrentamento. No entanto, a ocorrência de surtos de febre amarela rural, que é o que nós estamos vivendo novamente nesse momento, isso pode, obviamente, voltar ao espaço urbano. O mosquito transmissor na zona rural, ele é muito semelhante. Ele não é o Aedes aegypti, que transmite no cenário urbano dengue e agora também a zika, chikungunya, mas também o Aedes aegypti pode transmitir se houver a presença de uma pessoa. Basta ter alguém que esteja contaminado, que chegue no espaço urbano para o Aedes picar, se contaminar e passar para outra pessoa. Felizmente, como eu falei, a vacina é uma ferramenta eficaz. Eu fui secretário no município de Vitória da Conquista, era secretário de saúde em 2000, quando aconteceu um surto semelhante. Felizmente, naquela época, com a dimensão menor, naquela ocasião chegamos a próximo de 40 óbitos, nós já estamos nesse momento aí com 70 ocorrências praticamente. Nós tivemos que fazer a mesma coisa que está acontecendo agora, né? Um bloqueio alastrado de vacinação, toda a região do sul, sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais. Leste de Minas Gerais. E toda aquela região teve que ser abarcada pela vacinação e, infelizmente, acho que a falha que houve foi não ter, digamos assim, mantido o processo de vacinação numa região que ocorreram em 2000, ocorreu em 2008 e agora novamente. Então já está claro que é uma área que, em função do desmatamento, em função de uma série de fenômenos sociais e econômicos, levam a um maior risco de ocorrência da febre amarela rural. Então, por isso, é uma área que tem que ter uma preocupação mais permanente por parte das autoridades sanitárias e uma ampliação do bloqueio vacinal, da capacidade de bloqueio com a vacinação. O último dado que eu vi, algo em torno de 49% da população da região estava coberta com a vacina. Isso acontece que metade da população está exposta ao risco. Deputado Saraiva Felipe, o senhor acha que é isso? Ainda é possível conter esse surto ou a gente já está muito próximo dele chegar às cidades? Não, é possível conter. O Jorge Sola, como eu, somos médicos sanitaristas, a vacina tem 95% de eficácia, ela é produzida no país pelo Instituto Biomanguinhos da Fiocruz. Agora, é um caso severo, sério, e que, inclusive, tem mobilizado a preocupação da Organização Mundial de Saúde. Nós já atingimos o estado de Minas Gerais, onde estão concentrados o maior número de casos de ocorrência de relatos que vão desde a suspeita até casos confirmados.
mas já atinge 5 estados do Brasil. O deputado Sola estava me lembrando dessa integração nacional, que são essas BRs, essa 116, a BR-101, que corta. Nós estamos num momento em que os mosquitos transmissores se proliferam mais, quando chove mais, de janeiro até maio. Isso tanto os do ciclo silvestre, que são da hemagogos e sabetes, quanto o primo, que foi o responsável por surtos urbanos no Brasil. Só para um registro histórico, nós tivemos uma situação no início do século XX que as cidades do Rio de Janeiro e de Santos, ou seja, os 2 maiores portos do Brasil, tinham um surto tão grave da doença que os navios se recusavam a atracar, na época, sobretudo, para coletar o café, era o principal produto de exportação. E é curioso que em condições precárias, eu não sei a vacina se estava desenvolvida nessa época, a vacina para a febre amarela. Quando foi isso, deputado? 1903, 1904. Mas aí cresce nessas horas uma liderança como Oswaldo Cruz, que além de enfrentar a tal guerra da vacina, a população tinha objeção e estava mal informada sobre a vacinação contra a varíola, também resistência para esse tipo de intervenção. Mas ele conseguiu. Claro que o Rio de Janeiro, nem Santos, nenhuma cidade brasileira não tinha ainda a complexidade que tem hoje. Mas, olha, foi um esforço e conseguiu debelar isso. E nós tivemos registro de casos urbanos, aqui já foi dito, o último em 1942. O problema é que as cidades brasileiras, quase todas, estão infestadas pelo Aedes aegypti, que é quem faz a transmissão quando a doença não é mais silvestre, ela se urbaniza. O colega Sola estava lembrando que basta uma pessoa doente estar numa cidade, ser picada pelo Aedes aegypti, ele passa a ser transmissor. E com o agravante de que ainda antes de aparecimento de sintomas, 2 ou 3 dias antes, o mosquito pica, a pessoa já é transmissora e ela não sabe, nem apareceram, está no período que não apareceram ainda os sintomas. Então é um caso de saúde pública grave, deve nos remeter a outras questões, porque no Brasil tudo bem, a questão domiciliar, o engajamento da população é fundamental para que nós combatamos, no caso, a Aedes aegypti, que é a maior ameaça de disseminação urbana. Mas é importante nós lembrar que o Brasil só tem 43% de esgoto coletado e tratado. O resto está correndo a céu aberto. Isso aí é também um problema grave em termos da manutenção da infestação pelo Aedes aegypti nas cidades brasileiras. A gente pode dizer que está sendo negligenciado essa crise, esse problema sanitário crônico aí que o Brasil vive, tem sido negligenciado nos últimos anos, nas últimas décadas? Eu queria chamar a atenção para um fato. O deputado Saraiva comentou o problema da falta de saneamento, mas nessa situação desse surto agora, tem um fator agravante que foi a tragédia de Mariana. A maior parte dos casos estão em torno do Vale do Rio Doce. É no leste de Minas, exatamente. É bom lembrar que os predadores naturais dos mosquitos que fazem o ciclo silvestre são peixes que comem as larvas e os sapos que comem os insetos. Então, a desastre que aconteceu no Rio Doce teve a mortandade dos predadores naturais dos mosquitos. Então, obviamente, não tem ainda estudos que comprovem isso, mas é evidente que a população de mosquito deve ter aumentado com a morte de peixes, de sapos, de todos os animais que são predadores naturais. E com isso aumentou a população de mosquito, aumenta o risco da transmissão. Esse é um fator. O outro também que está associado à tragédia de Mariana é o desastre leva à redução dos alimentos ambientais que os macacos têm e com isso ele começa a ter que se deslocar mais, reduz a população e aumenta o risco de exposição da população humana ao ciclo silvestre. Quando você tem desmatamento, redução de predadores naturais, redução de alimentos para essa população, que são os reservatórios da febre amarela silvestre,
o ser humano, né, passa a ser o alvo, né, da exposição acidental de um ciclo que naturalmente não faz parte. Sobre a questão de negligenciamento com saneamento, eu vou afirmar que isso perpassa governos do Brasil. Isso aí é um problema que, sobretudo os sanitaristas, chamam a atenção há muito tempo. Ainda que se tenha em determinados momentos os investimentos tenham sido maiores, mas o Brasil vai ter que levar muito a sério essa questão do saneamento básico, até também com uma contrapartida pública para os esforços que se pedem das populações, das pessoas, para fazer o controle intradomiciliar, o controle de quintais, isso aí. Eu acho que isso é absolutamente necessário, mas também é fundamental que quando fizermos investimento, precisa ser levada em conta a questão do saneamento básico. Ela vem historicamente sendo negligenciada no meu entendimento. Agora, Saraiva, é importante chamar a atenção que o PAC teve um papel muito importante no saneamento e não podemos perder de vista a continuidade desses investimentos. Eu falei que eu era secretário de Conquista na época de 2000, onde teve esse surto. Naquela ocasião, o município de Vitória da Conquista, que é o terceiro município população do estado da Bahia, não tinha aterro sanitário e praticamente não tinha saneamento, era só a zona urbana. Hoje, não só tem um aterro sanitário, como também é referência em todo o Nordeste de saneamento básico, graças aos investimentos que ocorreram durante o governo de Lula e Dilma com o PAC. E não foi só em Conquista, o Brasil inteiro, no nosso estado, Salvador, vários municípios tiveram investimento importante. Mas como você falou, foi algo negligenciado que precisa ter prioridade de investimentos continuadamente. Então, nós não podemos deixar de que os investimentos de saneamento passem a ser algo negligenciado novamente. Temos que recuperar essa prioridade. E como fazer isso com um momento de contenção de gasto, deputado? Daniela, primeiro é o seguinte, esse é um problema que nós vamos enfrentar aí pela frente. O que eu estou querendo é você vai restringir, mas essa restrição ela vai ter que ser sopesada, balanceada com a questão das necessidades nacionais. E que eu queria lembrar que para esse momento assim, mais imediato, diante da calamidade que nós estamos vivendo, eu queria dizer que essa colocação do SOLA não é à toa que surgiu de forma tão intensiva que 80% dos casos estejam no leste mineiro, exatamente no Vale do Rio Doce. Na medida que não tinha mais sapo, peixe para comer larva de mosquito, eles proliferaram, os macacos também já estão com problemas, a gente que convive com o meio rural, eles estão invadindo por falta de alimento, então é um problema agudo. Nesse momento, o que se precisa fazer é intensificar a vacinação nessas regiões, conscientizar quem vai viajar para essas regiões, internacionalmente, países como o Panamá, e parece que a Nicarágua, outro país da América Central, já está exigindo o certificado internacional de vacinação. Isso já a Anvisa que providencia, mas ela não vacina. São 32 mil salas de vacinação no Brasil. E se tiver uma ameaça ou seja, se a doença chegar mais próximo de nós termos uma epidemia urbana, não tem jeito. Vacinar massivamente a população, respeitando as limitações. Até 6 meses de idade, em gestante até determinada altura da gravidez. E pessoas com mais de 60 anos tem que ser feita uma avaliação, pessoas com câncer, com imunodepressão, aí o médico vai ter que avaliar. Mas agora a arma que nós temos na mão, diante do problema agudo, é a questão de encararmos com muita seriedade a necessidade de acompanharmos, monitorarmos o avanço através da morte de pesquisa em macacos e o adoecimento das pessoas, nós mapearmos isso e organizarmos nacionalmente para uma vacinação eficiente. Deputado, a gente vai fazer uma pequena pausa e já voltamos. Câmara Debate volta dentro de instantes. Nós estamos ouvindo os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais. Continue conosco. Estamos de volta com o Câmara Debate.
hoje discutindo o combate ao surto de febre amarela, que já atinge pelo menos 5 estados. Nossos convidados são os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais. Deputado Jorge Sola, a gente está vendo que é uma necessidade de muitas localidades estarem fazendo essa barreira de vacinação. O Brasil produz vacina, tem disponibilidade dessa vacina? Então, nós temos a produção de vacina, agora o estoque, segundo informações do Ministério da Saúde, o estoque está em torno de 5.500.000 doses nesse momento. O Ministério já disponibilizou em torno de 10 milhões de doses. Vai precisar, obviamente, ter algum incremento na produção para ter uma reserva para, se houver necessidade. Hoje, o que temos de estoque é suficiente para vacinar. Isso é coisa importante, o deputado Saraiva falou da vacina, para até as pessoas não ficarem preocupadas em vacinar em estados onde não há, nesse momento, o risco de transmissão, né? Mas o bloqueio vacinal, Minas Gerais, Espírito Santo, sul e sudoeste da Bahia, ele é fundamental nesse momento, são as regiões prioritárias, né? E, obviamente, as pessoas que vão se deslocar para essas regiões devem fazer a vacinação. É bom lembrar, inclusive, que tem que vacinar com 7 a 10 dias de antecedência para se conseguir a produção das defesas do organismo a partir da vacina. E nós precisamos que toda essa população dessas áreas seja alvo da vacinação, e o recomendado é que pelo menos 80% da população esteja vacinada para que o bloqueio seja eficaz. É uma vacina que tem eficácia, nós temos a produção, temos um sistema de saúde, felizmente o Brasil é um dos raros países do mundo nessa área que tem um sistema de saúde público, universal. Do SUS. Nesse momento, mais do que nunca, é importante a gente mostrar que se nós não tivéssemos um sistema de saúde que nós temos, com certeza, eu não tenho a menor dúvida que a febre amarela já teria sido reurbanizada. Olha, nós temos 32 mil salas de vacinação. No país todo. A maioria esmagadora dela do Sistema Único de Saúde. Deputado, agora para atingir a imunização, a pessoa tem que se vacinar 2 vezes? Como é o período, intervalo de tempo? Fora do Brasil, você considera que, sendo vacinada uma vez, a imunidade é para toda a vida. Da mesma forma que quem tem febre amarela e sobrevive, ela está naturalmente imunizada, funciona como uma vacina. Agora, eu vou chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, são raros os casos em que a pessoa não pode tomar vacina. Por exemplo, crianças até 6 meses, grávidas, eu não sei, até seu 3º ou 4º mês de vacinação, de gravidez. Nós temos casos de pessoas com HIV, que estão usando medicamentos imunodepressores, como no caso de tumores. Mas, assim, isso tem que ser uma avaliação. Depois de 60 anos, o médico tem que recomendar. Mas agora, Daniela, isso é comum, eu respeito. Mas eu pensei, olha, eu vou vacinar. Mas aí eu lembrei que tinha uma gaveta lá em casa que eu tinha uma caderneta de vacinação e que eu tinha vacinado pelo menos uma. Quando eu fui ver ela, eu já vacinei 2 vezes. Ou seja, é um absurdo. Eu, ex-ministro da Saúde, ia vacinar a 3ª vez, uma coisa não recomendada. Mas todo mundo, aquela fila ali é para vacinar, então eu vou lá. Está tendo um surto aí? Não. Deputado, e o outro lado? Hoje existem relatos de... Aqui em Brasília tivemos um surto de cachumba que foi motivado parcialmente pela resistência à vacina. Existem relatos atualmente de resistência à vacina da febre amarela? Eu não tenho visto isso, não. Em relação à febre amarela, não. Em relação à vacina contra a gripe, existe. Às vezes o idoso que mais precisa, eu não vou, não, porque eu tive uma reação que pareceu que aí veio uma gripe, então eu não vou vacinar. Você tem que... Mas no caso da febre amarela, eu acho que está tendo o contrário. É gente de um estado onde não tem relato de caso nenhum. Que não vai viajar para a área onde estão ocorrendo esses casos, que também quer vacinar. Eu quero também vacinar, porque aí, não, acho que a mania nacional pode ser essa. Para quem não pode vacinar, tem também medidas como, por exemplo, usar roupas claras, é mais fácil identificar o mosquito na roupa.
crianças até 6 meses que não vão ser vacinadas, dormirem com mosquiteiro protegidas de alguma forma, porta, janela fechada, usar repelente adequado para cada idade. Para criança você usa um repelente. Estou falando, tem coisas que o que vai fazer? Vai ter que tomar alguma medida protetora para quem não pode tomar isso que tem 95% de eficácia, que é a vacina, eu insisto, produzida pela Fiocruz através de biomanguinhos. Investimentos do Sistema Único de Saúde. Investimentos do Sistema Único de Saúde. Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso. E também chamar a atenção para que não haja esse tipo de pânico injustificado. É isso que eu gostaria de perguntar. De um lado tem resistência a algumas vacinas. Nesse caso, podemos ter um outro lado, que é um pânico generalizado, assim, de superdimensionar a situação? E a pessoa não olhar isso, viu, Azariela? É importantíssimo. Por exemplo, primeiro, o intervalo é de 10 anos. Muita gente foi para o exterior, tem países que já exigem isso. Então, se ela foi à Europa, os países exigem o certificado internacional de vacinação. Então, ela tem isso. Ela vacinou, porque ela já não entraria no país. E isso, ela foi lá há 5 anos, ela pode procurar que ela vai encontrar o cartão de vacinação. Não justifica antes de 10 anos, porque isso é recomendado no Brasil. Muitos países, a vacinação uma vez... Por que essa diferença, deputado? Eu não sei explicar. Eu sei que é uma decisão aqui da área de vigilância em saúde. Os especialistas no Brasil dão uma margem de segurança maior. Mas... outros países também têm lá os seus estudos. É bom lembrar, inclusive, que não é por acaso que nós tivemos um surto em 2000, tivemos outro em 2008 e outro agora, 2016 para 2017, né? 2000 para 2001, 2008 para 2009. É porque você vai acumulando pessoas susceptíveis no momento que tem um desequilíbrio ambiental que aumenta a população de mosquitos, aumenta o risco da interação do ser humano com o ciclo silvestre, você tem a ocorrência. Agora, o risco de urbanização é muito intenso. Eu volto a lembrar o que aconteceu com chikungunya e com zika. No momento que nós tivemos uma circulação de pessoas de outros países em áreas de grande fluxo turístico, aconteceu lá na Bahia. É a Olimpíada, a Copa, a Olimpíada, nós tivemos pessoas vindo de vários países do mundo. A viagem hoje é muito rápida, né? Então, a pessoa circula do local contaminado para um local que ainda não tem a circulação do vírus rapidamente. E ela não tem sintoma nenhum durante 2, 3 dias. Ela já chega transmitindo sem saber que está com a doença. Então, se isso aconteceu, você imagine o risco. Se isso aconteceu, uma pessoa que veio da África ou da Oceania para o Brasil, e com isso nós passamos a introduzir o chikungunya e a zika, você imagine de Minas Gerais para São Paulo, de Minas Gerais para Pernambuco. Isso é muito rápido. Desses estados para outros países, a gente hoje tem um risco concreto para países vizinhos do Brasil? O risco de contaminação é muito grande porque você se desloca rapidamente. E como o deputado Saraiva falou, você desloca já contaminado, sem apresentar sintomas, sem saber que está doente. E no nosso caso, todas as nossas cidades têm a presença do Aedes aegypti. Então, o que é que nós precisamos hoje, concretamente? Intensificar o bloqueio vacinal na região que está acontecendo os casos. É a primeira medida. Precisamos incrementar, né, para que toda a população, ou mais de 80% da população dessas áreas, estejam alcançadas pela vacinação. Segundo, o Ministério da Saúde já deve estar tomando medidas para fazer um aumento do estoque de vacina, para se surgir necessidade de você vacinar outras populações, ter a capacidade. E retomarmos e ampliarmos a prioridade nas ações ambientais, saneamento, condições urbanas melhores para ampliar o combate ao Aedes aegypti. Que aí a gente não só evita a urbanização da febre amarela, mas nós vamos também combater a ocorrência de dengue, todos os outros. Uma outra coisa que eu chamar a atenção é o seguinte. Algumas pessoas me perguntam, por fato de ser médico, ter sido passado pelo Ministério da Saúde, vem cá, diz que febre amarela é bater e valer, ou seja, se eu pegar a febre amarela, eu estou condenado. Eu não me precavi com a vacina, não é assim. A maior parte dos casos
a pessoa tem uma reação de dor, de cabeça, reações leves, isso passa e ela fica imunizada e não desenvolve a forma grave da doença. Agora, tem algum cuidado que a pessoa tem que ter se ela sentir esses primeiros sintomas, deputado? Primeiro, procurar um médico, mas deixa eu terminar isso aqui. Então, a pessoa tem um outro risco, porque às vezes os sintomas desaparecem por 1 ou 2 dias e quando voltam, aí já volta com a forma grave da doença. Mas eu quero chamar a atenção que é só em torno de 30%, 15%, não é? Por aí, que se transforma em casos graves, a pessoa tem hemorragias graves, aí ela vai ficar febre amarela porque fica com a esclerose toda amarelada, ela tem hemorragias internas, mas esses são os casos graves. Aí você tem uma letalidade, uma mortalidade em torno de 30% desses casos graves. O tratamento não é específico. Nós não temos ainda para o vírus da febre amarela, tratamento específico para o vírus. Trata-se os sintomas, acompanha, faça a hidratação, suspende o uso, por exemplo, de aspirina, de AS, ácido acetilsalicílico, porque isso aí facilita o sangramento, ou seja, sob orientação médica e acompanhamento, você diminui muito a mortalidade. Agora, nos casos graves, a mortalidade ainda é alta. Eu estou chamando a atenção. Ainda bem que esses casos graves, eles não são a maioria que acomete, isso é só uma parte que evolui para esse caso grave. A maioria das pessoas tem uma reação que é mais leve e que não evolui para esse caso grave. Agora, o acompanhamento médico, o que faz? Tem que procurar o médico, porque ela tem uma característica, a febre amarela, que ela vem, a pessoa sente dor nos olhos, ela sente dor de cabeça, dor em articulações, como outras doenças, zika, chikungunya, qualquer virose. Ela pode dar uma sensação de melhoria, que pode demorar de horas a 2 dias, e os casos graves, eles já recrudescem com casos graves aí com uma letalidade alta. Então, além, a vacina é o primordial, mas também a mobilização de médicos, a informação desses médicos para que eles, sobretudo nessas áreas que já foram afetadas ou passíveis de serem afetadas, para que eles estejam atentos a esses sinais, a esses sintomas e possam fazer o acompanhamento e até internar essas pessoas. Para mim, deputados, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, já deixo o convite para voltar e a gente falar do financiamento de todas essas ações de saúde. Com certeza. Tá bom, Daniele. Nós aqui agradecemos e chamar a atenção da população aí para ter essas informações. Não tem ainda motivo para alarme, para pânico. Muita preocupação nessas áreas afetadas e todo mundo buscar vacina e buscar serviço de saúde para que os médicos possam fazer o acompanhamento. E mais do que nunca, lembrar a importância do nosso Sistema Único de Saúde, do sistema público universal que nós conquistamos, e a capacidade de manter, você falou do financiamento, a capacidade de manter esse sistema e ampliar, para evitar que o surto desse possa... Só para terminar, se nós não tivéssemos Sistema Único de Saúde, eu diria que era quase fatal que nós tivéssemos a reurbanização dramática, péssima para a imagem internacional do Brasil, da febre amarela. O papo tá bom, mas temos que terminar. Câmara Debate fica por aqui. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Jorge Sola, do PT da Bahia, e Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você pode conferir novamente essa e as outras edições do Câmara Debate no portal da Câmara ou no YouTube. Até mais.